Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à terceira sessão ordinária do segundo período legislativo 2019. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Hoje a referência bíblica, senhor presidente, está em Provérbios 3, que diz: Filho, não esqueça dos meus ensinamentos, lembre-se dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde sempre, bem gravado no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus quanto os humanos. Confie no Senhor e tudo de todo o coração. Não apoie na sua própria inteligência. Aí no versículo 19, está com sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar certo. Isso, com a sua sabedoria fez os rios nascerem, e fez as nuvens darem chuva à terra. Amém, presidente? Só até aqui. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Tem que esperar dar a música. Seu Ricardo, foi não. Não, o seu voto não foi ainda, não. O Júnior tá aí. Aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 140/2019. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Academia Militar das Agulhas Negras para o retorno do recrutamento dos jovens no alistamento militar na cidade de Piraí. Tal solicitação visa atender às solicitações dos jovens do município que têm interesse de serem recrutados quando se alistam para o Exército Brasileiro. Por tais motivos, contamos com atendimento ao presente requerimento, visando o melhor atendimento à população de nosso município. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019, Paulo César Leandro Simplício. Requerimento 141/2019, Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto ao Cine para a criação de uma funcionalidade dentro do sistema de cadastro, onde os interessados incluiriam seus dados e fosse gerado o currículo padronizado para impressão. Tal solicitação visa atender às solicitações dos munícipes e facilitaria a edição e impressão dos currículos para quem deseja se candidatar a uma vaga no mercado de trabalho. 12 de agosto de 2019, Paulo César Leandro Simplício. Requerimento 142/2019. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvida do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto às empresas instaladas no município de Piraí para disponibilização e divulgação das vagas para pessoas que nunca tiveram experiências profissionais.
Sala de Sessões, 12 de agosto, Paulo César Leandro Simplício. Requerimento 143 de 2019, Ricardo Campos Passos e Alex Joaquim da Silva, vereadores, no uso de suas atribuições, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o encaminhamento do presente expediente do presidente da CCR Nova Dutra S.A., solicitando a retirada do guarda-reio no quilômetro do 228, na rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, neste município. O local acima mencionado é um ponto de ônibus que não possui passarela e é o único acesso para a travessia dos moradores. O guarda-reio instalado atrapalha a passagem e a visibilidade dos moradores, tornando a travessia ainda mais perigosa. Fotos em anexo. Sala das Sessões, Ricardo Campos Passos e Alex Joaquim da Silva. Indicação 400 de 2019. Ricardo Campos Passos, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente para que seja feita a desobstrução de um bueiro para a captação de águas pluviais na rua Moacir Barbosa, no centro de Piraí, neste município. O bueiro acima citado encontra-se entupido, represando as águas pluviais e, com isso, trazendo o risco de proliferação de mosquitos, o que vem causando transtornos aos moradores daquela localidade. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação e aguardando a sua excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu plano de atendimento. Sala das Sessões, Ricardo Campos Passos. Moção 35, 2019. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, vem à mesa apresentar, nos termos regimentais, moção de aplausos aos amigos e ex-servidores desta Casa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em observar e valorizar todo o empenho e dedicação dos homenageados pelos serviços prestados. Sabemos que todo funcionário público municipal é de suma importância para o desenvolvimento e consolidação de nosso município, pois tem como essência servir aos munícipes, cada um em sua esfera de ação e seu âmbito no serviço público, assim como nesta Casa. Por isso, tão relevante para o funcionário público como profundos conhecedores das lutas, anseios e dos sonhos desta classe laboriosa, venho, através deste, ostentar meu reconhecimento e minha gratidão aos servidores municipais desta Casa na forma de que sempre me orgulhei, considerando que seria impossível falar de cada amigo, cito em todos a mesma dedicação, esforço, perseverança e comprometimento. É sempre bom lembrar a função nobre que tem aqueles que trabalham no serviço público e lidam não só com o que é desta Casa, mas também com todos os que os cercam, pelos serviços prestados ao município, pela Câmara Municipal de Vereadores, sempre com muita dedicação e zelo, com o trato da coisa pública, que em todo este período sempre tiveram uma ótima convivência com seus colegas de trabalho, de maneira harmoniosa e respeitosa. Assim é que o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, subscreve esta moção de aplausos, manifestando seus mais sinceros agradecimentos aos seus amigos que tanto honraram por esta Casa. E nada mais justo que os senhores vereadores rendermos homenagens a esta equipe e reconhecer, através desta moção, o merecido acolhimento desta Casa de Leis aos profissionais que tanto nos orgulharam. Parabéns e que Deus ilumine a cada um de vocês. Alessandro Silva de Souza, Alzira Cristina dos Santos Pereira, Amanda Silva Larcher, Ana Maria Firmino Aguiar, Cíntia Cristina Mendes da Silva e Souza, Edivan Gabriel da Silva, Lilian Ferreira, Luciana de Oliveira, Maria Aparecida Pereira dos Santos, Maura Janine Gouveia, Michel Carelli de Nader, Neuza Cristina da Conceição, Olga Maria Lisboa Barros de Luna, Tatiana Carla da Silva, Thaís Lisboa Rodrigues Torres Bevilacqua. Que do presente se dê ciência aos homenageados. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019, Zé Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Também traz a moção número 36 de 2019, usando de suas prerrogativas, vem apresentar à mesa, nos termos regimentais, de moção de aplausos aos senhores Álvaro César Falcão Borges, presidente do Clube de Piraí, Wilson Moreira Alves, gerente do Clube de Pesca de Piraí, e a senhora Fernanda Lopes Pinto Silva. A presente homenagem é fruto do reconhecimento pela organização e realização da festa realizada no Clube de Pesca neste fim de semana. A equipe desempenhou um excelente trabalho na realização da festa, que se encontrava muito organizada e harmoniosa, e, ao meu ver, uma das melhores festas já realizada no clube. A organização vem se empenhando no máximo para que o clube, que já é um ponto turístico de nossa cidade, seja cada vez mais visto com divulgações e festas como esta, fazendo com que sócios e visitantes se sintam acolhidos e bem recebidos. Assim, eu, vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, que subscrevo esta moção, manifesto meus mais sinceros agradecimentos aos senhores pelo trabalho que vem sendo desempenhado no clube. Sala das Sessões, 12 de agosto, vereador russo.
Moção 37 de 2019. Alex Joaquim da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, vem apresentar nos termos regimentais moção de congratulações e aplausos aos advogados e advogadas pela comemoração do Dia do Advogado em 11 de agosto de 2019. Nesta data, foi comemorado nacionalmente o Dia do Advogado, profissional com formação acadêmica em Direito e regularmente habilitado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, conferindo-lhe a titulação de defensor princípio do Estado Democrático de Direito. A advocacia tem seu exercício profissional regulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que vai além de um mero conselho de classe, configurando-se numa instituição de democracia contemporânea e da defesa dos direitos humanos, da coletividade, da cidadania, ou seja, do bem comum e da própria sociedade. O exercício profissional da advocacia está normatizado pela Lei Federal nº 8.906 de 94, a qual institui o Regimento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim preceitua sobre essa nobre profissão. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui para a população de decisão favorável ao seu constituinte e convencimento do julgador de seus atos constituem munus público. 3. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. A referida data é caracterizada como marco inicial do primeiro curso jurídico no Brasil, na cidade de Olinda, Pernambuco, no período imperial e sucessivamente dando ensejo aos renomados centros acadêmicos formadores de juristas da expressão internacional, governantes e doutrinadores que têm como raiz profissional o bacharelado em Direito e a habilitação em Advocacia. Por fim, desejo aos homenageados muito sucesso e saúde e as bênçãos e proteção de Deus, de modo a exercerem a profissão com dignidade baseados pelos princípios jurídicos e constitucionais, sem deixar de lado a orientação cristã transcrita pelo versículo bíblico abaixo. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Deuteronômio 16:19. Requeiro que cópia reprográfica da presente moção seja entregue ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 42ª subseção de Piraí Pinheiral, ao presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, e ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que repasse aos advogados atuantes nestas instituições a presente mensagem, servindo como um gesto de lembrança e respeito aos operadores do direito. Alex Joaquim da Silva, vereador. Moção 38, 2019. Alex Joaquim da Silva, vereador que subscreve com assento nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente requerer que, após ouvido o douto plenário, seja encaminhada moção de congratulações e aplausos à advogada Betânia Rodrigues Parreiras da Silva, inscrita na OAB Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 207, 809, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao cidadão do município na área jurídica. No último dia 11 de agosto de 2019, comemorado nacionalmente o Dia do Advogado, profissional com formação acadêmica em Direito e regularmente habilitado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, conferido-lhe a titulização de defensor princípio do Estado Democrático de Direito. Sala das Sessões, 12 de agosto, Alex Joaquim da Silva. Era isso, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres técnicos referente ao projeto de lei número 81/2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria: Projeto de Lei 81/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Origem: Poder Executivo Municipal, relator Mário Hermínio da Silva Carvalho. Parecer: preliminarmente, encaminhada a esta comissão tempestivamente o projeto de lei acima epigrafado, objetivando a apreciação pelo Poder Legislativo, fulcrado na legislação
pertinente, tendo em vista o cumprimento literal da Lei Complementar número 101, de 5 de maio de 2000, que estabelece normas de finança pública voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal e da outras providências, repita-se, projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício vindouro. Notoriamente, esta sistemática permite a discussão de princípios essenciais da estrutura do orçamento anual, sem o que se correria o risco de ter uma proposta que, embora consistente, não atendesse à demanda específica da população. A mudança institucional e cultural no trato com o dinheiro público, dinheiro da sociedade, com a edição de Lei Complementar número 101 de 2000, gerou uma ruptura na história político-administrativa do país. Esta comissão, por seu relator, preocupa-se com a governabilidade em qualquer nível de governo, principalmente na gestão pública propriamente dita. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, superintendente-geral do IBAM, leciona com muita propriedade, se não vejamos, o advento de uma lei como esta, cujas preocupações obedecem a uma tendência mundial, reflexo tanto da crise, principalmente financeira, do Estado, como fortalecimento e crescente mobilização e pressão da sociedade civil em busca de aprimoramento e do controle social da gestão pública. Tradicionalmente, coube ao Poder Legislativo o único papel de autorizar os administradores públicos a efetuar gastos para atender os objetivos e as ações fixadas pelo Poder Executivo. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que a elaboração do PPA, da LDO e da LOA é de iniciativa somente do Poder Executivo. Assim, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um instrumento de planejamento inovador, trazido pela Constituição da República para dar, entre outros, mais transparência ao processo de elaboração do orçamento e, em especial, tornar possível a participação concreta do Parlamento na condução das finanças públicas. Com a LDO, o Legislativo passa a interferir no processo decisório que resulta na elaboração da Lei de Meios. Do exame do projeto, acompanhada da mensagem 71, datada de 19 de junho de 2019, encontra-se apensado projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o próximo exercício compreendido. Disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO, prioridades e metas da administração municipal, estrutura e organização do orçamento municipal, diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, e ainda disposições relativas a despesas com pessoal e encargos, receita e alterações na legislação, anexo e metas fiscais, anexo e riscos fiscais e as disposições finais. As disposições contidas neste projeto contribuem no sentido de dar mais clareza e consistência à proposta orçamentária, cuja elaboração será norteada pela LDO, a elaboração da Lei Orçamentária Anual, e também dispor sobre as alterações na legislação tributária local e ser aprovada até o final do primeiro semestre de cada ano da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º. Vale, nesta oportunidade, registrar o bom trabalho doutrinário de lição de Celso Ribeiro Bastos, Verbis. A atividade financeira do Estado é toda aquela marcada ou pela realização de uma receita ou pela administração do produto arrecadado, ou ainda pela realização de um dispêndio ou investimento. É o conjunto de atividades que tem por objeto o dinheiro. Esta atividade abrange, pois, o estudo da receita, da despesa, do orçamento e do crédito público. No texto constitucional vigente, a matéria tipicamente financeira é tratada nos artigos 163 e 169. Nota-se que a lei complementar tem uma abrangência bastante significativa neste campo. A ela caberá dispor sobre todas as matérias constantes do artigo 163. Ainda na esteira do exame do projeto, observamos diretriz de direção, e a orientação constitui no instrumental de finanças públicas de uma regra obrigatoriamente anteposta à elaboração da Lei Orçamentária Anual. Nas técnicas do planejamento, as diretrizes oportunizam a função de controle no direcionamento das ações programadas e reorientação do esforço, o desenvolvimento para alcançar as metas e objetivos. Recomendável, portanto, a regulação do poder discricionário que lhe foi
que lhe foi consagrado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atua de modo a harmonizar com sabedoria, o ordenamento jurídico, contábil e administrativo. Ao alinharmos o texto do projeto, ora apresentado a esta Câmara de Vereadores, para discussão e votação, com, diga-se de passagem, valioso arcabouço legal, fica delineado a transparência para o Parlamento apreciar, quanto para o gestor, que saberá desde logo como será aferido o resultado do seu trabalho. Neste momento, neste mesmo caminho, a relatoria deste projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 verifica em seu conteúdo as transparências e, como norma legal e constitucional, a elaboração da lei orçamentária anual. Da conclusão, diante do exposto acima, a construção técnica do projeto, seus objetivos, transparência, metas e riscos, e considerando o espírito da gestão responsável, o relator desse projeto, enfim, assinado, opina favoravelmente pela aprovação do projeto nos termos em que está redigido, face à sua clareza e os princípios constantes no ordenamento do sistema financeiro e orçamentário, face à legislação pertinente e sua legalidade e os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Assina vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho e José Paulo Carvalho de Oliveira. Voto. Projeto de Lei 81/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2020, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. O senhor vereador Darley Gomes de Moraes, presidente da comissão. Padre Antônio Vieira disse-nos, e como o tempo não tem nem pode ter consistência alguma, e todas as coisas, desde o seu princípio, nasceram juntas com o tempo, por isso, nem ele, nem elas podem parar um momento, mas com perpétuo moto e resolução insuperável, passar e ir passando sempre. A questão posta neste projeto de lei 81/2019, encontra-se regularmente processada, legalmente tramitada e apta para julgamento. Preliminarmente, cuida-se de proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, no qual teve rejeitados as propostas de emenda modificativa e aditiva, ofertadas no prazo regimental, sem que tenha havido um julgamento técnico e imparcial. Quando se diz que determinado julgamento deve ser técnico, está se exigindo que os argumentos utilizados sejam neutros e imparciais, sem defesa de qualquer parte ou interesse. Sendo assim, exige-se que o compromisso do julgador seja apenas com as leis do país e a sua consciência. É entender que a rejeição de emendas propostas será realizada de forma significativamente contrária aos ditames da lei e dos princípios que regem o direito, a contabilidade, a economia e a administração pública. O vereador Darley Gomes de Moraes, presidente desta comissão, preocupa-se com a governabilidade do governo municipal, especialmente na gestão pública, propriamente dita. Ao que parece, não há razão jurídica para desbordar dos limites impostos à administração pública pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto leciona com propriedade, vejamos, o advento de uma lei como essa, cujas preocupações obedecem a uma tendência mundial, reflexo tanto da crise, principalmente financeira, do Estado, como fortalecimento e crescente mobilização e pressão da sociedade civil em busca do aprimoramento e do controle social da gestão pública. O Poder Legislativo é o único a autorizar os administradores públicos a efetuarem gastos para atender os objetivos e as ações fixadas pelo Poder Executivo. Assim, a LDO é um instrumento de planejamento inovador, trazido pela Constituição da República para dar, entre outros, mais transparência ao processo de elaboração do orçamento e, em especial, tornar possível a participação concreta do Parlamento na condução de finanças públicas. A Constituição confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Poder Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Tiro, na boa, me ajudei. Obrigado.
Além disto, é do Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a iniciativa. Será o Legislativo que fará a discussão e votação do projeto. Como Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores tem incumbência ou função típica de elaborar leis e a função fiscalizadora atribuída pela Carta Magna e, além disto, deve assessorar o Poder Executivo local a administrar os seus serviços. Cabe à Câmara de Vereadores definir as disposições concernentes ao processo legislativo, observando as normas gerais, podendo adequar os prazos e outras especificidades na tramitação legislativa visando atender às características locais, conforme estabelecido pela Lei Orgânica Municipal. Ao alinharmos o texto do projeto, ora apresentado a esta Casa de Vereadores, para discussão e votação, com, diga-se de passagem, valioso arcabouço legal, fica delineado a transparência para o Parlamento apreciar, quanto para o gestor que saberá desde logo como será aferido o resultado do seu trabalho. O planejamento da ação governamental é instrumento fundamental para a realização dos objetivos fundamentais do Brasil. Constituição Federal de 88, artigo 3º da Constituição, sendo certo de que é concretizado justamente por meio de leis de natureza orçamentária, que possibilitam a edificação do sistema jurídico que arrima o planejamento da administração pública. Em outras palavras, existe certa rigidez de conteúdo, posto que a Constituição Federal de 88 estabelece que deve constar no PPA, Constituição Federal de 88, artigo 165, parágrafo 1º, na LDO, quanto à LOA, via de regra, só pode constar a previsão de receitas e fixação de despesas, artigo 165, parágrafo 8 da Constituição Federal de 88, princípio da exclusividade. Dentre os dispositivos introduzidos pela Câmara na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fim de aperfeiçoar o processo de elaboração dos recursos públicos, de dar maior transparência aos documentos orçamentários e de melhor fiscalizar a sua aplicação, devem ser destacados as que visam disciplina e movimentação de remanejamento financeiro e orçamentário. Na falta dessa integração, porém, o PPA e a LDO viram apenas uma mera formalidade legal para a aprovação da LOA, a qual se torna a lei mais relevante do processo orçamentário, segundo Mendes, 2008, página 10. A seguinte frase retrata bem a distorção. O rabo abana o cachorro. Por tais motivos, entendo que a questão posta sem apreciação e consideração das emendas modificativas e aditivas propostas à LDO para o exercício de 2020 apresentam violação ao princípio constitucional da simetria de leis orçamentárias. Ao observar os dados do seu estudo, constatou falta de consonância, compatibilidade e integração entre o plano diretor, PPA, LDO e a LOA, dentre as principais inconsistências encontradas no projeto de lei submetido à aprovação. Falta de coerência entre o que foi planejado no plano diretor, PPA, e as metas fiscais estabelecidas nas LDOs. Divergências entre metas prioritárias estipuladas pelo governo municipal no plano diretor e na LDO, e as efetivamente registradas na LOA. E, neste caminho, por conseguinte, voto pela improcedência do projeto de lei ordinário 81 de 2019, objeto de mensagem 71 de 2019, datada 19 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2020, haja vista que, elaborado sem observação, bem como em flagrante violação do princípio do sistema orçamentário, norma legal e constitucional que antecedente à elaboração da lei orçamentária. Pelas razões delineadas, a construção técnica do projeto, seus objetivos, transparência, metas e risco e, considerando o espírito da gestão responsável, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, enfim, assinado, vota pela improcedência do projeto de lei ordinário 81 de 2019, objeto da mensagem 71 de 2019, datada 19 de junho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2020. Sala das Sessões, assina Darley Gomes de Moraes, presidente da comissão. Passaremos para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores, escrito na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Darley Gomes de Moraes.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje a trazer aqui um reclamo dos moradores da rua Osmar Teixeira, em Arrozal. Eu lembro que esta rua ela se encontrava em péssimo estado e no ano de 2016 e no ano de 2017 eu fiz uma indicação solicitando melhoria nesta rua. E nada foi feito. A rua continuou em péssimo estado. Muito buraco, asfalto soltando, como tem demais rua em Arrozal, mas essa se encontrava muito ruim. Mas o que incomoda muito mesmo agora no momento a sociedade e aqueles moradores daquela rua é que a prefeitura entrou com uma máquina para abrir uma vala, para colocar uma rede de água maior para atender um loteamento lá no final da rua, e abriu a vala e deixou. A vala passa na porta de todas as casas, do início da rua até o final. Nada contra botar água lá no loteamento para o rapaz. Mas a rua se encontrava em péssimo estado, fiz a indicação em 2016, nada foi feito. Repeti ela no dia 13 de 3 de 2017, até hoje nada foi feito. A pergunta que me traz aqui, em nome daqueles moradores, é o seguinte: até quando essa vala vai ficar na porta daqueles moradores? Existe uma data prevista? Foi feita uma programação para abrir essa vala e tampar ela? Porque não foi tampada. Tem local que as pessoas têm que colocar uma tábua, porque abaixou a terra, para poder pular para dentro do seu quintal. Então, eu não acho justo. Quando a rua estava ruim, foi solicitado e nada foi feito. Agora vai com a máquina da prefeitura e abre a vala para poder colocar a água lá no loteamento. Piorou ainda mais a situação da rua e o pior, na porta da casa de todos os moradores. Então, eu gostaria de ter uma resposta para levar para aqueles moradores quando que vai ser feito, vai ser colocado o asfalto naquela vala onde que ficou pior do que já estava. Essa é a minha preocupação. Ontem eu fui chamado por uns 3 ou 4 moradores lá, na parte da manhã, fui lá de manhã, eles mostraram para nós como que estava a rua antes, que é de meu conhecimento, é do conhecimento dessa casa, entendeu? E mostrou como que ficou com essa vala que abriu lá agora. Não tem problema abrir a vala, eu quero saber quando que vai tampar, que não é possível continuar com aquela vala daquele jeito. É na rua Osmar Teixeira Campos, em Arrozal. Então, o secretário responsável desta pasta, o executivo, não sei quem, eu tenho que falar com a prefeitura, porque foi a máquina da prefeitura que foi lá e abriu. Então, apenas uma resposta para nós levar para os moradores daquela rua. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Antes de entrar na minha fala, eu não sou do executivo, não tenho procuração, mas talvez eu possa responder ao vereador Darley. Talvez ano que vem, no ano da eleição, eles vão lá tampar, para dizer que fez uma obra. Talvez. Ano que vem, muita obra vai aparecer aí. Bem, gente, eu, até com a palavra um pouco embargada, eu venho hoje a essa tribuna clamar, fazer um pedido aos vereadores da base do governo para, junto com a gente, votar contrário em segunda votação a LDO que a gente vota aqui hoje. Na semana passada, nós votamos em primeira votação e foi rejeitada a emenda proposta por mim, vereador Alex, vereador Ricardo, vereador Darley, vereador Prico, de continuar com 0% de remanejamento. Quando a gente votou aqui no ano retrasado, quando a gente votou aqui a primeira vez, e a gente deu 0%, houve muita comoção, muita mobilização, manifestação, onde as pessoas lá na rua
diziam que a gente ia atrapalhar o município. Foi provado que nós não atrapalhamos. Prova disso que só nesse ano, no primeiro semestre, nós já aprovamos mais de 6 milhões de remanejamento a pedido do Executivo. Nós estamos fazendo o nosso papel, que é de fiscalizar. Eu acredito que se... Por isso que eu quero clamar aos colegas hoje para pensarem com carinho no que nós vamos votar. Se nós aprovarmos essa LDO aqui hoje, para o ano de 2020, presidente, ano que vem eu sugiro ao senhor que entregue a chave da Câmara lá na Prefeitura e feche a casa. Não tem mais sentido de ter a Câmara de Vereadores aberta se isso acontecer. E eu digo por quê, com muita tranquilidade. Essa mensagem que veio, ela pede o seguinte, ela lhe diz o seguinte, que o prefeito terá a totalidade do orçamento para remanejar da maneira que ele quiser. Ou seja, 200 milhões de reais para colocar sem limite de um lado para o outro, para onde ele quiser. Nessa mensagem tem também dizendo que ele pode criar. Todo mundo sabe que hoje, para o Executivo criar um cargo, tem que passar pela Câmara, a Câmara tem que aprovar. Nessa mensagem, se ela for aprovada, ele vai poder criar quantos cargos ele quiser sem pedir autorização do Legislativo. Então, respeitosamente, eu clamo aos colegas, dá tempo, se a gente rejeitar essa emenda hoje, esse projeto de lei volta para a Prefeitura, para o Executivo, para ele adequar. Se a gente aprovar isso hoje, eu respeito a posição de cada um, não estou aqui para criticar ninguém, mas eu estou aqui para, como colega, eu chamo de colega não, eu tenho todos os vereadores da base como meus amigos. Né? Nós temos uma relação muito boa, todos nós aqui, graças a Deus. Mas eu clamo aos senhores que votem com a gente para rejeitar essa LDO, porque senão nós estaremos dando um cheque em branco. Como bem disse o nobre amigo aqui, que eu vou poupar o nome, nós estaremos resumidos a fazer indicações e requerimentos, que todo mundo sabe que, na maioria das vezes, em 95% das vezes, não é atendido. Então, deixo aqui esse clamor em relação à votação. Em relação ao que rodou aí na semana passada nas redes sociais, teve 2 ou 3 vídeos, vídeo por parte de um cidadão, cobrando em relação a respostas do Executivo e alguns contratos aí, algumas licitações realizadas pela Prefeitura. E também teve a parte do secretário, né, expondo ali o ponto de vista dele e como se deu a coisa. Me parece também, eu não vi, mas eu tive notícia hoje que o vice-prefeito também fez um vídeo. Eu, de antemão, eu não vou aqui hoje fazer nenhum juízo de valores, porque amanhã, né, a convite do presidente Alex, o secretário Rogério Nunes vai estar aqui amanhã, e nós vamos ouvir dele, né, o que aconteceu. Estou falando sobre o caso, porque vi, inclusive, nas redes sociais, pessoas perguntando, mas essa cidade não tem vereador? Né? Então, como nós fomos indagados, interpelados, o presidente, né, em conversa com todos nós 11, resolvemos convidar o secretário, que vai vir aqui amanhã dar a explicação de como se deu essa licitação, esse contrato, e aí sim a gente vai poder estar passando aqui para vocês o que é que de fato está acontecendo. Tá bom, gente? Presidente, boa noite, obrigado, era isso. Com a palavra, vereador Russo. Presidente, posso falar daqui? Boa Sim. noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Bom, falar da gente vai acabar mudando com o discurso dos colegas, mas, em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos os advogados pelo seu dia e, atrasadamente, todos os pais. Ontem nós tivemos o Dia dos Pais. Eu, graças a Deus, tenho 2 filhas maravilhosas que passou comigo o dia inteiro. E não tenho meu papai mais, mas tenho orgulho do ensinamento que ele me deu. Então, parabéns a todos os pais. A democracia é muito importante. E é por isso que nós somos 11 vereadores e não um só, senão não seria democracia, seria determinação.
O companheiro Júnior Rocha, eu entendo o seu pensamento, acho que a democracia é dessa maneira, cada um entende de uma maneira. Eu tenho certeza absoluta que não é da forma que Vossa Excelência colocou, pelo menos é o que eu entendo, e vou votar favorável. Nós temos várias maneiras de fiscalizar. No meu entendimento, não há um cheque em branco, mas as emendas, sim, travaria todo o sistema do governo. Todos. Quanto aos remanejamentos que são aprovados nessa casa, realmente são aprovados, sim. Alguns demoram para ser aprovados, alguns demoram para ser lidos. E nós não estamos fazendo mais nada menos que a obrigação nossa de fiscalizar. Essa é a nossa função principal. Né? Então, com esse remanejamento zero, de ter que passar pela gente votar, que eu não vi ninguém ainda ir lá ver se realmente o dinheiro foi para tal lugar. Você vem a mensagem, vai sair daqui da rubrica A para a rubrica B, e aprova e pronto. A maioria de nós aqui não sabe nem qual rubrica que é. Só quem sabe, mesmo de verdade, é a administração, porque as rubricas mudam muito. Nós aqui sabemos o que nós estamos falando. Então, a maioria do dinheiro é movido dentro da própria secretaria, de uma rubrica, de um número para outra rubrica. Não é nada de fazer falcatrua, de fazer... Mas nós temos que continuar, sim, fiscalizando. É nossa obrigação fiscalizar. Quanto aos vídeos que Vossa Excelência citou aí, eu não vi o vídeo de acusação, porque eu evito de entrar na internet, mas os colegas me passaram, o Rogério me passou, o Chiquinho Perota me passou, e eu vi o deles. E tenho certeza absoluta que é nada mais, nada menos do que essas pessoas que se acham espertas, aproveitadores, querem começar a fazer as fanfarras da vida aí, para poder se dar bem, talvez numa próxima eleição do ano que vem. Então, assim, a maioria dessas pessoas que colocam esses vídeos nem tem coragem de colocar a sua própria identidade. Porque são mentirosos, são aproveitadores, são as pessoas que, infelizmente, têm que ser chamadas de gente. Porque quando a gente faz alguma coisa construtiva, quando a gente faz alguma coisa para ajudar a sociedade, parabéns, temos que fazer isso mesmo. Nós tivemos vários casos aqui de moções aqui, esse ano aqui, são pessoas que realmente pensam no todo, pensam nas pessoas, querem ajudar, se preocupam com o município. Mas a gente sabe muito bem, Vossa Excelência já foi vítima disso, aqui todos os vereadores foram vítimas disso, de pessoas aproveitadoras que falam o que não sabem e jogam no ar. A rede social hoje, ela abrange quase todo mundo, né? Eu acho que sou um dos poucos que não tem Facebook, não tem nada disso para poder, não fico nem olhando. Mas, infelizmente, por falta de entender como realmente as coisas funcionam, cria-se um alarde enorme e as pessoas começam a pode sim. Você me dá só uma partezinha? Sim. Só para colaborar com o amigo, neste caso específico, não é perfil falso, é um cidadão, ele dá nome, ele se apresenta, e a revolta dele é justamente por muita coisa que a gente passa aqui. A gente está cansado de pedir informação, ela vem pela metade quando vem. E o que aconteceu com ele foi isso. Então, a revolta dele... Então, nesse caso, só para colaborar, nesse caso não é perfil falso, tá, vereador? Sim, eu não estou falando que esse caso não. Estou falando que a maioria dos casos são assim. E eu acho que, às vezes, o Executivo realmente erra não mandar certas informações completas. Eu já tive esse tipo de problema. Acho que nós temos que continuar insistindo, sim. Mas, antes de lançar qualquer coisa desse tamanho, eu acho que deveria ser realmente certificado se está falando a verdade. Tá? Não tenho nada, eu não conheço a pessoa, não sei quem é, não vi o vídeo. E tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de gostar, mas só acho que... eu tenho certeza absoluta de coisas que foram faladas da Secretaria de Esporte e Cultura. Tenho certeza absoluta que não funciona dessa maneira. Mas, enfim,
todos nós temos direito de falar e pensar o que quiser falar. Bom, eu fiz 2 moções aqui hoje. Uma moção foi para o presidente, o gerente do Clube de Pesca nosso aqui de Piraí, e a Fernanda Lopes. Teve uma festa lá esse final de semana, sábado e domingo, uma festa maravilhosa, muito organizada. E a Fernanda foi incansável lá pela parte do executivo, ajudando. Eu sou sócio do Clube de Pesca há muitos anos. Nunca vi uma festa tão bonita igual a essa. 2 dias de festa. Então, assim, não pode deixar passar em branco. Você tem que elogiar, tem que incentivar as pessoas que realmente lutam para poder as coisas acontecerem. Então, parabéns à Fernanda, parabéns ao presidente e o gerente do Clube de Pesca. E outra moção eu fiz uma situação muito difícil foi criada. Nós temos 15 funcionários que foram mandados embora da Câmara. Eu não vou entrar no mérito se deveria ter mandado, se não deveria, isso é coisa da mesa diretora, eu não tenho caneta, não vou acusar um nem outro, está errado, está certo, isso aí é outra história, porque existem os cargos efetivos e os cargos contratados. E todo mundo que é contratado sabe que pode ser desligado a qualquer hora. Eu estou há 7 anos nessa Câmara e, graças a Deus, nunca tive problema com nenhum. Estou há quase 7 anos, estou 6 anos e meio. Né? Nunca tive problema com nenhum deles. Pelo contrário, todos aqui me tratam com muito respeito. Eu também procuro tratar com muito respeito. Não que eu não erre, já até errei com uma menina aqui um dia que depois voltei atrás, pedi desculpa a ela, que eu fui ignorante com ela. A gente tem que reconhecer quando a gente erra. Então, assim, e as pessoas, a gente vai encontrando com as pessoas. Hoje a Câmara está vazia, 15 funcionários, são muitos funcionários. E essas pessoas encontram com a gente na rua, chateadas, e realmente são pessoas, são pais e mães de família que precisam do emprego. E, a meu entender, pelo que eu vi aqui dentro, todos eles faziam a sua função direita, trabalhavam muito bem. Né? Hoje a gente está vendo algumas caras novas aí, tenho certeza também que são pessoas que vão ser dedicadas, vão se dedicar. A gente sabe que o emprego político é dessa forma, mas só que a maioria das pessoas aqui já estava há 7 anos aqui dentro, praticamente 7 anos aqui, umas até mais. Então eu fiquei muito triste com isso e não pude deixar, pelo menos, de dar uma moção de aplauso para eles, porque eles merecem muito mais que isso. Às vezes a gente queria fazer diferente, só que às vezes nós não temos esse poder de fazer diferente. Então, eu quero, desde já, dizer que eles são pessoas decentes, que trabalharam, que deram o melhor aqui dentro, e que eu gostaria, sinceramente, tivesse sido diferente. Mas não foi, não é, e tenho que respeitar. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Prico. Permissão para falar daqui, presidente? Sim. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Presidente, eu vou comentar aqui um pouquinho também sobre o projeto que a gente vai votar agora, pouco, na ordem do dia, em segunda discussão, e dizer que eu vou acompanhar o voto do presidente da comissão da lei, por entender que, como foi lido no parecer dele aí, no PPA, a gente já acompanhou o 0%, seria muito incoerente a gente votar agora alguma coisa diferente disso na LDO. Vou concordar com a fala do vereador Júnior Rocha, citando aqui um pedaço da fala do vereador Russo, que é o dever do vereador fiscalizar. E nós vamos continuar fiscalizando, mas a melhor forma de um vereador da Casa Legislativa cumprir seu papel fiscalizando o Executivo é tirando esse remanejamento. Porque agora nós vamos ter temos a obrigação e vamos ter condições de fiscalizar, mas depois de tudo já tiver feito.
Antes, para ele remanejar, ele tinha que pedir aqui. Então a gente sabia de onde ele estava tirando, quanto ele estava tirando, para onde ia. Hoje a gente vai fiscalizar depois que chegar aqui, que já tiver feito. Então acho que não vejo muita razão de a gente mudar esse 0%. A gente está dando total, né, agora nem 40%, é o total do que ele quiser do orçamento do município. Então, por isso eu acompanho o voto do presidente da comissão e não do relator, do Darley. Falando um pouquinho também, Júnior, desse vídeo, né, que nós fomos indagados na rua, pelo WhatsApp, e até mesmo na postagem do garoto, teve alguns, né, internautas lá que perguntaram sobre a opinião nossa. E eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, informalmente, no sábado, na festa lá no bairro de Saroli. E ele fez algumas colocações falando que realmente esse valor subiu, não me lembro qual é o valor, mas ele falou que realmente teve essa alteração, que ele não sabia que a dona da empresa era sobrinha do vice-prefeito, e que, se eu não me engano, na época, foi uma exigência que eles tiveram que fazer, que acho que eram 14 professores que eram pagos individualmente e teriam que fechar uma empresa para essas pessoas prestarem serviço para a empresa. E a única empresa que se colocou apta a ter esse direito foi a empresa dessa menina que é casada com o sobrinho do Francisco Perota. E eu fiz algumas perguntas, que aí eu não quero passar agora antes de conversar novamente com o secretário amanhã, e ele perguntou minha opinião. Eu falei que não daria, sem estar com esse processo na mão, sem ter essa conversa formal com ele, que a gente vai ter amanhã, eu não teria condições de dar um parecer. Mas que, no mínimo, se ele conseguisse provar a legalidade do processo, seria imoral. Você aumentar um processo num valor de 18 mil para 380 mil, sendo que a dona a menina que ganhou a licitação é sobrinha do vice-prefeito. Então, pode até ele conseguir provar a legalidade, mas a imoralidade, eu acho que não tem como. Não tem como ele conseguir provar. Então, é no mínimo imoral isso que aconteceu. Mas eu prefiro voltar amanhã, depois dessa conversa com o secretário, e dar o meu parecer mais completo sobre esse caso. Pode falar, doutor. Já fala. Boa noite a todos. Só para colaborar aí com a fala do vereador Prico, Júnior Rocha, e esclarecer a população, porque o Russo levantou uma questão que a gente demorava a votar alguns projetos de lei que chegavam nessa casa, e eu queria esclarecer que muitas das vezes o projeto de lei, quando chegava nessa casa, sempre tinha alguma coisa que ficava em dúvida, ou vinha com algum tema errado, alguma assinatura errada, e a gente tinha que pedir para que o procurador da prefeitura arrumasse, ou então a gente chamava aqui nessa casa o secretário da pasta para poder nos explicar direito o que estava acontecendo. Então, como participei por 2 anos na mesa executiva, eu sei disso, sei o que estava acontecendo. Então, assim, demorava por causa disso. Não era porque a gente fazia isso de picuinha, de briga com o prefeito, de forma alguma. Demorava porque, às vezes, o projeto chegava aqui com redação errada, ou então a gente não conseguia entender direito e pedia com que o secretário viesse nos explicar direito o que estava acontecendo. E agora, se realmente for aprovado aí essa emenda de 100% de remanejamento, nós vamos perder, infelizmente, esse dever que nós, como vereadores, temos de fiscalizar e saber o que está acontecendo realmente dentro do Executivo. É isso que eu queria só colaborar com a fala aí. Obrigado, Prico. Obrigado, prefeito. O doutor, eu que agradeço aí as palavras. Então, presidente, para concluir era isso. Eu sou amigo do Rogério. Quem sabe, né? Eu estou profetizando aqui nosso futuro prefeito. Foi sem querer, doutor, mas quem sabe Deus ajuda a gente aí, né? Então, presidente, queria dizer que eu sou amigo
né, do pessoal do secretário. Eu acredito nele, e como eu falei para ele, se realmente esse cidadão que denunciou tiver certo, vai ser imoral, e eu sei que ele não está participando disso, até porque quando chega para ele, a gente tem uma comissão no Legislativo, no Executivo, a gente conhece, a gente tem uma comissão de licitação, e quando chega para o secretário, como não tinha lá o sobrenome da menina lá, Perota, não sei o quê, fica difícil de o cara entender. Então, se eu acredito que do secretário não tenha tido má fé, se houve, não estou falando que teve de ninguém, mas eu já estou aqui tirando a culpa dele, porque eu sei se tiver algum erro nesse contrato, acredito que não tenha partido do secretário. Então, quando eu falei aqui em imoralidade, eu falei para ele lá, pessoalmente no sábado, e falei, pode ficar tranquilo, secretário, que eu acho que mesmo se tiver essa imoralidade, não vai, nada disso cabe a você. E sim, né, se teve alguma indicação, alguma preferência, que eu até acredito que tenha tido, mas não foi do secretário. Era isso que eu queria falar, presidente. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Permissão para falar daqui, presidente? Sim. Tá ruim o microfone, Paulo? Acho que tá, não tá? Tá bom, tá bom? Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Presidente, eu não ia nem expressar minha opinião no dia de hoje, mas diante da fala dos colegas, eu me vi numa situação que eu preciso falar, e até em forma de meia-culpa, porque quase 7 anos nessa casa, a gente já passou por diversas situações, e no período onde foi apresentado a emenda em relação ao 0%, eu fiquei muito triste. Na época eu disse que não houve nenhum tipo de tentativa de conversa para o melhor entendimento de uma matéria que é tão importante para a cidade, simplesmente porque, na época, quem as apresentou tinha maioria de voto. Mas como a minha palavra de ordem na vida pública é coerência, posso estar certo, eu posso estar errado, isso faz parte da vida lá fora e da vida política, errar e acertar. Mas no princípio da coerência. E como eu reclamei naquele momento, semana passada, vocês, como já não tinham mais a maioria dos votos, e foi rejeitada a proposta, eu fiz o mesmo questionamento. Por que não houve conversa em relação? Eu achava o 0 incoerente, por você, presidente, saber como é a administração. Você hoje é o ordenador de uma casa, você sabe de todos os percalços. E todas as burocracias que envolvem as coisas públicas. E 0% é, no mínimo, incoerente. Ela não é a garantia total da fiscalização, ela acaba retardando um pouco as decisões, algumas situações que a gente passou. O doutor Ricardo falou que houve problema no envio das mensagens. Algumas, com muita boa vontade da mesa diretora, foram votadas em regime de urgência para o bem da cidade. Só que acho que a gente não pode viver à mercê da boa vontade dos entes políticos. Porque, às vezes, tem alguns interesses que não condizem com o momento, e só quem perde é a cidade. E, para isso, existe o meio termo, a mediação. Só que sem conversa. E, quando eu disse a palavra meia-culpa, eu fico frustrado de não conseguir convencer os colegas a sentar e negociar, a conversar. E, quando a gente veio para a votação semana passada, as pessoas lá fora podem não saber, mas tudo foi avisado aqui no corredor. Ou seja, eu não recebi anteriormente as emendas, eu não fui chamado para nenhum tipo de conversa, de negociação,
de acordo, e naquele momento, ou era o 0 que eu não concordo, ou era da forma que o prefeito mandou. E eu votei na menos pior, e com total convicção, porque dentro do nosso estado, 92 municípios, nenhum município deu 0%. Ou seja, nem eu queria que fosse 0%, nem eu queria que fosse 100%. Só que por falta de capacidade de conversa, de negociação e de incoerência, a gente se coloca numa situação dessa. Espero que isso sirva de lição, porque eu não sou o rabo que abana o cachorro e nem sou o cachorro que sou abanado pelo rabo. Eu tenho minhas convicções, eu tenho minhas posições, e se eu tiver convicto daquilo, eu voto a favor ou contra, com tranquilidade. Com tranquilidade. Então, por isso que eu fiz questão de fazer o uso da palavra, para ficar gravado, e que vocês entendam de uma vez por todas. Alguns têm interesses futuros, já começaram o mandato com interesse no 2020, a gente em 2016 já estava pensando em 2020. Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, eu estou lutando por coisas tão básicas, com tanta dificuldade, não vou ficar com a minha cabeça no ano que vem, e muito menos a partir de 16 pensando em 20. Então, assim, eu clamo publicamente que das próximas vezes a gente converse e decida. Porque, como eu disse, às vezes eu sou derrotado aqui e aceito a derrota e me sinto vitorioso, mesmo na derrota, como foi a questão do projeto dos médicos, que dentro da sala da presidência, que foi colocado, eu falei que eu ia ser contra, briguei na frente da secretária, não quero saber se foi o prefeito que mandou, votei contra, consegui trazer os colegas que votaram, e eu fui derrotado, mas eu saio vitorioso, porque isso é uma mácula, que vai ficar para sempre gravado. E dessa vez é uma outra decepção. Mesmo vitorioso... A parte, vereador. Deixa eu acabar de falar que eu abro para o senhor. Eu, mesmo vitorioso, eu não saio feliz. Feliz eu estaria se a gente tivesse sentado, conversado, chegado num bom senso. E 0% e 100% não impossibilita o vereador de fiscalizar, o vereador de correr atrás das informações. Isso é fato. Isso daí é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Todos os anos que o remanejamento foi 0, nenhuma questão foi levantada, nenhuma denúncia foi feita, e basicamente foram todos remanejamentos dentro das próprias secretarias. E era uma coisa que eu lutava, que as coisas fossem lidas, e todas as vezes que eu li esses remanejamentos, eu fiz questão de falar de onde estava saindo, com código e tudo. Porque, basicamente, foram todos da mesma secretaria. Porque a impressão que fica é que esse remanejamento 0%, que o prefeito está tirando da saúde e botando em festa, está tirando da educação e colocando em alguma coisa de menor importância. E não é isso que acontece. Está dada a palavra, vereador. Vereador, eu conheço Vossa Excelência muito bem, nós somos amigos não só aqui dentro da casa, eu acredito que mais lá fora do que aqui. Mas quando Vossa Excelência fala em coerência, né, em conversa, em prazo, até para esclarecer mesmo, para você deixar bem claro, eu vou te fazer uma pergunta até para você deixar bem claro mesmo, para todo mundo, para que entendam melhor. Esse projeto chega na casa e é encaminhado para todos os vereadores de imediato. Então, todos os vereadores teve acesso ao projeto. Então, a gente já sabia que seria 100%. Né? O pedido do prefeito. As comissões têm que falar no projeto, nós votamos semana passada, acho que pela primeira vez, pelo menos aqui em 16 anos, 15 anos que eu estou aqui, a primeira vez que eu vejo voto separado da comissão. Ou seja, a comissão teve que se reunir e conversaram. Pode ser que seja pela primeira vez, eu, pelo menos, a primeira vez que eu vejo aqui voto separado. E todos aqui têm conhecimento do regimento, a gente sabe que tem prazo de emenda. O nosso entendimento foi 0%. O entendimento do prefeito, 100%. Vossa Excelência falou da coerência, que não seria favorável 0%, nem 100%. Por que não apresentou uma proposta, uma emenda, no tempo hábil, para que fosse discutido também entre a gente? O vereador... Já acabou? Sim.
Não, foi só uma pergunta. Não, eu vou te responder com tranquilidade. Isso é fácil, a resposta está na ponta da língua. Eu sabia que Vossa Excelência poderia perguntar isso quando pediu a palavra. Quando Vossa Excelência tinha maioria, vocês não se preocuparam em conversar com a gente. Vocês sabiam que tinha os 6 votos. Sim, vereador. Mas eu não estou falando de conversa, o que ia ganhar, o que perder. Eu estou falando da coerência de Vossa Excelência, que era contrário 100%, contrário 50%, e teve a oportunidade de 40% ou contra Vossa Excelência achasse que fosse justo, legal, que fosse coerente. E teve a oportunidade de apresentar. Vereador, você pediu a palavra uma vez, eu dei, agora eu estou na minha resposta. Por favor. Quando vocês tinham os 6 votos, vocês não abriram para negociação, para nenhum tipo de conversa. E a gente não recebeu a emenda. A emenda de vocês não chegou nas nossas mãos. A gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo aqui no corredor. Sim. E eu nunca tinha visto, porque a primeira vez eu não sou advogado, eu não tenho tanto conhecimento jurídico. Ficou até difícil saber como votar, e até queria já adiantar e pedir para o presidente para explicar na hora da votação, porque como tem um parecer da relatoria e um parecer da presidência da comissão, como vai ser feita essa votação. Então, basicamente, é isso. Faltou conversa, faltou diálogo aqui dentro. Infelizmente. Não, a emenda do... Tá bom. Vamos... Por favor, gente. Por favor. Vou deixar aqui minha opinião também, né? Ouvir todos. E, primeiramente, dar os parabéns atrasados a todos pelo Dia dos Pais, que foi ontem, né? E hoje, o Dia dos Advogados. No meu ponto de vista, hoje a gente vive um retrocesso aqui nesta casa, né? Infelizmente, o prefeito, que é o executivo, vai poder fazer o remanejamento bem como entende, criação de cargos, né? Vai poder também adiantar receitas futuras, que é o principal, né? Ele pode, os royalties do petróleo, adiantar aí 5 anos, 10 anos, e o próximo governo vai sofrer com isso, sem contar os juros altíssimos. Então, eu ouvi todos, concordo em parte com todos, né? Mas a emenda é uma coisa, é uma particularidade, é uma coisa de cada vereador faz a sua emenda. Eu não preciso pegar minha emenda e pedir para divulgar para todos. Isso aí não existe. Então, pode até chegar até a comissão e perguntar, teve emenda? Né? O presidente da comissão, se não me engano, é o Darley, né? O Mário Hermínio faz parte, e o Russo. Então, nós temos 3 membros aqui da comissão que poderiam também, né, qualquer dúvida, estar perguntando ao companheiro, ou o companheiro está passando para os demais companheiros. Então, acho que, se faltou comunicação, eu acho que faltou do próprio vereador. Eu quero aqui deixar também registrado que, além da gente estar aqui discutindo que vai dar um cheque em branco, não é cheque em branco, né? E o pessoal, a gente passou 2 anos com remanejamento zero. Se eu não me engano, ano passado foram quase 20 milhões que houve de remanejamento nessa casa. E a gente, ano passado, teve uma briga aqui muito grande sobre a firma Deltatec, que foi graças ao remanejamento, né, que a gente chegou à conclusão que aquele contrato, para mim, até hoje, não me provaram que era lícito. Tanto é porque a firma foi embora, abandonou por aí. Né? Foi aprovada aqui uma verba para dar continuidade ao serviço e depois a firma abandonou a cidade. Então, tinha alguma coisa. E graças ao remanejamento. Outra coisa, a LDO não está em conformidade com o PPA. É isso. O PPA diz que tem que ser 0. Aí agora a gente vai votar dizendo que é na totalidade. Não está em conformidade, infelizmente. Não é porque eu quero, não é porque o Mário Hermínio quer, o Juninho quer, cada um de nós aqui queremos isso. É porque não está em conformidade com o PPA. Por isso que há 2 pareceres. Né? O presidente da comissão concordando
que a gente tem que seguir o PPA, ele deu o parecer dele. Né? E os membros aqui, achando que não, deu o parecer dos dois. Ponto. Vai ser votado aqui hoje. E a gente, quem tem voto, vota. Não é isso? E a gente vai perder. E vamos ver quais as medidas cabíveis que poderão ser tomadas. Tá bom? Então, eu queria deixar aqui a minha participação nesse bate-papo e dizer que fiquei muito satisfeito com o encontro da comissão. Eu vim aqui na casa, a comissão estava aqui reunida. Houve, sim, né, o bate-papo. E eu acho que o vereador pode também ligar para mim ou ligar para a comissão, pedir, perguntar, presidente, tem alguma coisa? Como é que está? A própria comissão também vai dar informação. Eu acho que ninguém vai se opor aqui de dar informação nenhuma a vereador nenhum. É só isso que eu queria dizer. Havendo quadro regimental, passaremos para a ordem do dia. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 81/2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e da outras providências. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. A LDO foi aprovada por 6 votos. Encerrado o dia, passaremos para a explicação pessoal. Os senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Ricardo Campos Passos. Permite falar daqui, presidente? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, público presente e internauta que nos assiste. Venho hoje aqui falar sobre a indicação e requerimento que fiz hoje nessa casa, trazendo aí o reclamo da população. A indicação 400 solicita a população ali, os moradores do bairro solicitam a desobstrução do bueiro, ali na rua Moacir Barbosa, no bairro aqui no centro. Segundo informação ali dos moradores, esse bueiro já está obstruído ali e cheio de água, já há mais de 6 meses, já vem solicitando à prefeitura que seja feita uma desobstrução desse bueiro, e até a presente data nada foi feito. Então eles vieram me pedir essa ajuda, estou trazendo aqui, através dessa Casa Legislativa, levando ao conhecimento do prefeito, para que seja feito o mais rápido possível a desobstrução daquele bueiro, para que isso não traga transtornos maiores, como doenças para aqueles moradores daquela rua, da rua Moacir Barbosa. E fiz um requerimento também, junto com o nobre colega vereador Alex Joaquim, em relação ao quilômetro 28, ali no bairro Caiçara. Semelhante ao bairro Vista Alegre, que a gente solicitou aí a retirada daquela grade central, no caso aqui do quilômetro 228, no bairro Caiçara, o que aconteceu é o seguinte, eles também têm ali uma passagem de nível, que é permitida ali, com uma abertura no centro da Dutra, mas colocaram um guarda-reio na parte lateral. E isso está dificultando da mesma forma a passagem dos moradores ali, porque eles têm que pular esse guarda-reio para poder passar para o outro lado. E pessoas idosas, crianças, têm muita dificuldade de fazer isso. Então, tanto eu quanto o Alex, o vereador Alex, viemos aqui solicitar ao prefeito que ele leve o mais rápido possível esse requerimento ao presidente da Dutra, ao representante da Dutra aqui no nosso trecho, para que, ainda que não seja tirado todo o guarda-reio ali, mas que pelo menos seja retirada aquela parte ali onde fica a travessia dos pedestres, dos moradores daquela rua ali. É isso que eu tenho para hoje, trazer aqui nessa tribuna. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Russo. Eu quero aqui só fazer uma correção. Eu ia falar, esqueci. O vereador Russo disse que foram 15 cargos, né? Que foram... A gente deu fim. Não, foram 26 cargos, porque tem 11 chefes de gabinete também foram... e somou. Então, foram 26 cargos. Tá bom? Sim. Sim, não é, mas a gente teve aqui, né? Foram um total de 26 cargos, e realmente foi uma coisa muito triste, mas temos que obedecer à justiça, e foi feito o concurso, a gente vai ter que chamar o pessoal do concurso. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 13 de agosto, corrente ano, hora regimental. Boa noite a todos.